Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Processual Civil e Direito Constitucional. E hoje, na nossa aula de número 3, eu quero dar continuidade com vocês ao nosso projeto Resolução 664 de 2010 do Ministério Público de São Paulo para o futuro concurso de oficial de promotoria da instituição. Antes da gente iniciar, gostaria de convidá-los a se inscrever no meu canal no YouTube para você não perder nenhuma novidade que a gente está divulgando aqui, tá bom, pessoal? Além de me ajudar, você fica informado das dicas e notícias do concurso, além de todas as aulas gratuitas. Além disso, curtam esse vídeo, pois me ajuda bastante na divulgação aqui dentro do YouTube. E se ficou alguma dúvida, se você quiser me encaminhar alguma sugestão, me procura e me siga no Instagram, @ronaldo.virgiliojunior. Tá bom, pessoal? Vamos então dar início à nossa aula 3, a nossa aula de hoje, pessoal. Vamos tratar a partir do artigo 9º, da atuação nos procedimentos. Pegue sua legislação com afinco, se você ainda não tem, adquira já no primeiro link da descrição, pessoal. Artigo 9º. Incumbe ao oficial de promotoria a manutenção, a guarda, a escrituração, os registros e a regularidade formal dos autos. Ou seja, pessoal, é responsabilidade do oficial de promotoria essa guarda, a escrituração, zelar pela boa conservação dos autos, zelar pela regularidade do procedimento, observando-se os prazos, observando-se as determinações do promotor de justiça. Então, incumbe ao oficial de promotoria. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º cobra um prazo, pessoal, e prazo a gente sabe que é muito importante. Inclusive, o parágrafo 2º, que também cobra um prazo, já caiu 2 vezes no concurso de oficial de promotoria. Leiam comigo. Ressalvados os casos urgentes, porque nos casos urgentes o promotor pode pedir para você fazer imediatamente, pode pedir para fazer em 24 horas, no prazo que convenha para aquela diligência não perder o seu objeto. Então, ressalvado nos casos urgentes, o oficial de promotoria deve, no prazo de 72 horas, abrir conclusão de quaisquer autos protocolizados na promotoria de justiça para análise do órgão do Ministério Público. Então, pessoal, chegou um ofício, foi protocolado. Esse ofício, sendo coisa nova ou sendo a resposta de um ofício encaminhado pela promotoria de justiça, ou seja, nós juntaremos esse ofício-resposta dentro de um procedimento, independente se é coisa nova ou se é resposta, no prazo de 72 horas do recebimento desse documento na promotoria, é necessário se fazer conclusão dos autos ao promotor de justiça para ele analisar aquele novo documento, aquela resposta e dar prosseguimento nos procedimentos. Tá bom, pessoal? O que diz o parágrafo 2º? Um outro prazo específico para o oficial de promotoria. Exceto nos casos urgentes, aqui eu faço a mesma ressalva que eu fiz no parágrafo 1º, é de 5 dias o prazo para executar as determinações do promotor de justiça. Ou seja, se o promotor de justiça, depois de analisar aquele procedimento, determinar que se expressa um ofício para uma prefeitura, por exemplo, para uma câmara, para uma pessoa física ou jurídica, se ele determina alguma coisa, nós temos o prazo de 5 dias para cumpri-la, para expedir o ofício e encaminhá-lo. Exceto em casos urgentes, é claro. Pode haver a necessidade de uma oitiva para daqui 2 dias, para não se perder aquele direito, para não se perder aquele objeto. Aí o promotor deixa claro o prazo de 48 horas para cumprimento, mas exceto nesses casos urgentes, é de 5 dias. Então grave bem esses 2 prazos. 72 horas para abrir conclusão de tudo que chegar de novo ou de resposta, por exemplo, e de 5 dias para o cumprimento das determinações dentro dos procedimentos extrajudiciais. Não confundam, não troquem esse prazo, a prova vai querer fazer isso com você, tá bom? Aqui então a gente passa a analisar o parágrafo 3º do artigo 9º. Nenhuma diligência ou ato deverá ser realizada sem a determinação expressa do presidente da investigação, ressalvados-se os atos de mero expediente, desde que estabelecidos em portaria expedida pelo promotor de justiça. Ou seja, pessoal, o oficial de promotoria não tem essa autonomia para
regular e para decidir os rumos de um procedimento extrajudicial. Nós devemos cumprir tudo aquilo que nos for determinado. Não podemos tirar da nossa cabeça uma diligência. Você, como oficial de promotoria, dentro de uma investigação, não pode achar, nossa, eu acho que a prefeitura precisa esclarecer melhor esse ponto. Deixa eu reiterar esse ofício. Deixa eu emitir um novo ofício. Deixa eu marcar uma reunião com o prefeito. Nada disso. Se não houver determinação expressa do promotor de justiça, não se fará nenhum ato, não se fará nenhuma diligência. Mas aqui tem uma exceção, os atos de mero expediente. O que são atos de mero expediente? O próprio nome diz, né? São atos que corriqueiramente são produzidos e que se a gente dependesse de uma ordem do promotor de justiça para fazê-lo toda vez que nós devêssemos fazer, a gente pediria a ordem o dia inteiro. Isso atravancaria um pouquinho o dia a dia, né? A rotina da promotoria de justiça. Mas observe, esses atos de mero expediente, eles devem ser previstos numa portaria específica baixada pelo promotor de justiça. Então ele, numa única vez, baixa uma portaria dizendo: considera-se ato de mero expediente, podendo ser praticado sem determinação expressa, a juntada de documentos, por exemplo. Se nós emitimos um ofício e esperamos uma resposta daquele ofício, imagine só, eu ter que ter a determinação do promotor de justiça toda vez que eu precisar juntar alguma coisa no processo. Não daria conta, atravancaria tudo, a rotina da promotoria simplesmente pararia só para determinar a juntada de expediente. Então, o promotor prevê que a juntada de documentos recebidos é ato de mero expediente, baixa uma portaria para isso e nós teremos essa autonomia para providenciar esses atos, providenciar essas diligências sem a determinação do promotor. Parágrafo 4º. O procedimento não deve ficar sem andamento por mais de 30 dias no aguardo do cumprimento de diligências, cumprindo ao oficial de promotoria promover a conclusão ao promotor de justiça para as providências cabíveis. Imagine o seguinte exemplo: você expediu um ofício para a prefeitura municipal da comarca e pediu-se que no prazo de 15 dias aquela resposta retornasse à promotoria de justiça. Passou-se 15 dias, nada de resposta, 20, 25, nada também de resposta. Chegou no 30º dia e você, consultando ali os documentos a serem juntados, percebe que não houve resposta da prefeitura. O que nós faremos? Nós vamos reiterar esse ofício? Lembrando, atos de mero expediente só se estiverem na portaria baixada para tal finalidade. Mas vamos supor que não vamos reiterar, não temos essa autorização para reiterar. Vamos esperar mais 35, 40, 60 dias até a prefeitura ter a boa vontade de responder? Não, a gente faz conclusão para o promotor, porque o parágrafo 4º diz que o expediente, em qualquer hipótese, não ficará sem andamento por mais de 30 dias. Certo, pessoal? Então aqui é bom deixar claro, o procedimento não deve ficar sem andamento por mais de 30 dias, aguardando diligências, cabendo ao oficial de promotoria promover a conclusão dos autos para providências. E aqui a gente encontra, eu disse que em nenhuma hipótese, né, o parágrafo 4º mencionaria, porque ele em si não traz nenhuma exceção, mas o parágrafo 5º traz uma exceção sim. Vejam com a gente, pessoal. Nenhum procedimento deve permanecer paralisado além dos prazos fixados nessa resolução, salvo determinação expressa em sentido contrário devidamente registrada nos autos. Ou seja, a gente utiliza aquele outro exemplo do ofício para perceber o seguinte: o ofício, a resposta dele era de alta complexidade. Se o promotor de justiça concedeu o prazo de 60 dias, ele pode muito bem colocar no despacho que os autos aguardem paralisados pela resposta da prefeitura por 60 dias. Eu vou estar contrariando o parágrafo 4º do artigo 9º? Sim, mas dentro da exceção prevista no parágrafo 5º, tá bom, pessoal? Então atentem-se a isso. Os autos não podem ficar paralisados pelo prazo superior fixado na resolução, seja ele qual for. O prazo que o procedimento não pode ficar sem andamento é no máximo 30 dias, exceto se o promotor de justiça determinar em sentido contrário, essa determinação devidamente registrada nos autos, tá bom, pessoal? Agora a gente vai tratar da seção 2, que fala sobre a entrada e saída de autos da Secretaria da Promotoria de Justiça. E o artigo 10 diz o seguinte:
que a remessa dos procedimentos ao promotor de justiça será registrada no livro carga, devendo todos os campos serem preenchidos de maneira legível com a indicação das datas de recebimento e devolução dos autos. Nada demais aqui, né, pessoal? A remessa dos procedimentos, por exemplo, em conclusão para o promotor de justiça, deve ser registrada no livro carga. Hoje nós temos, por exemplo, o SysMP integrado, que é um sistema digital para a gente colocar essa remessa, para a gente registrar essa conclusão, tá bom, pessoal? Mas atentem-se à literalidade da resolução. Parágrafo 1º. O oficial de promotoria enviará os autos ao promotor de justiça no dia em que assinar o termo de conclusão, não sendo permitida, sob qualquer pretexto, a permanência de autos na secretaria com tais termos. O que significa isso, pessoal? Se você fez a juntada de uma resposta de ofício hoje e imediatamente já fez conclusão ao promotor de justiça, você não pode segurar aquele processo com você. Você tem que imediatamente encaminhá-lo ao promotor de justiça. Se você assinou o termo de conclusão hoje, você não pode segurar esse procedimento com você. Porque se você tem prazo para cumprir as coisas, o promotor também tem. E o prazo que o promotor tem para emitir seus despachos não pode ser desperdiçado na mesa do oficial de promotoria. Então, por isso que fez conclusão, imediatamente encaminha ao promotor de justiça. Parágrafo 2º. O oficial de promotoria certificará por termo de data o recebimento dos autos remetidos à conclusão. E aqui é a mesma coisa, né, pessoal? É o sentido contrário do que eu acabei de explicar. Se o promotor tem prazo para cumprir, é necessário que haja 2 marcos ali no processo, 2 certidões para comprovar quando que foi e quando que voltou. Se você certifica a sua conclusão e encaminha imediatamente para o promotor, assim que você recebe, imediatamente você também tem que, por termo de data, certificar esse recebimento, para a gente saber exatamente quando foi e quando voltou. Artigo 11, pessoal. O oficial de promotoria deverá registrar no livro carga a remessa de representações, peças de informação e autos de inquéritos civis, procedimentos preparatórios de inquéritos civis ou procedimentos administrativos para promotores de justiça integrantes de grupo de atuação especial que oficiam na mesma sede da promotoria de justiça. Então, pessoal, o livro carga significa que os autos sairão da nossa promotoria de justiça. Então percebam, a primeira hipótese prevista aqui é quando a gente vai encaminhar esses autos, por qualquer motivo que seja, a algum outro promotor que integra algum grupo de atuação especial. GAECO, GDEC, GEDUC, que são siglas para Grupo de Atuação Especial em Crime Organizado, de Educação, de Crimes Econômicos. Tá bom, pessoal? Então, se a gente vai encaminhar esses procedimentos, a gente deve registrar no livro carga. Inciso 2, a retirada de autos por advogado. Aqui é bem interessante a gente fazer uma ponderação, tá, pessoal? A resolução 1342 proíbe a retirada dos autos da secretaria pela parte ou por procurador constituído. Então, dentro da literalidade da lei, lá o advogado não poderia retirar os autos da secretaria. Só que aqui prevê-se essa possibilidade, que se ele retirar, deve ser registrado no livro carga. Para a prática, você se preocupa com isso. Para a prova, a pergunta é a respeito da resolução 664, registra no livro carga. A pergunta é a respeito da 1342, é vedada a retirada dos autos da secretaria. Tá bom, pessoal? Não compliquem sua cabeça imaginando situações hipotéticas que serão vivenciadas na prática. A prova não está preocupada com isso. A gente avança aqui então para tratar do parágrafo 1º. O registro do encaminhamento e da devolução das representações, peças de informação, autos de inquéritos civis, procedimentos preparatórios de inquéritos civis ou procedimentos administrativos para os promotores de justiça que oficiam fora da sede da promotoria de justiça, designados em grupos de atuação especial ou designados para o auxílio, será feita no livro carga da promotoria de justiça de origem ou em relação de remessa. Percebam, pessoal, que aqui ele só está especificando a forma como a gente vai fazer essas remessas que foram previstas lá no inciso 1. A remessa vai ser feita no livro carga da promotoria de justiça de origem, ou seja, de onde esses procedimentos estão saindo. Ou vai ser feita em relação de remessa, né? A gente faz no sistema, imprime uma relação daquilo que foi remetido
deixa uma cópia com a gente, obviamente, encaminha 2 cópias para a Promotoria de Justiça para a qual o processo foi remetido, eles assinam uma, ficam com uma cópia para eles e nos devolvem assinada aquela relação de remessa para a gente ter registrado o que foi encaminhado, o que foi recebido, tá bom? Parágrafo 2º. A relação de remessa deve conter o número dos autos, a indicação da Promotoria de Justiça de origem e a identificação do destinatário. Após seu recebimento, o oficial de promotoria da Promotoria de Justiça destinatária deverá datá-la, assiná-la e devolvê-la à origem. O que eu acabei de mencionar para vocês, né? Quais são os itens que devem conter uma relação de remessa? O número dos processos que estão sendo encaminhados, a Promotoria de Justiça de origem, ou seja, de onde esses procedimentos estão vindo, e a identificação do destinatário. Quem é o promotor? Qual é a Promotoria de Justiça destinatária? E após o recebimento, o oficial de promotoria deu seu ciente recebido, ele devolve, depois de datar e assinar essa relação de remessa, tá bom? A gente avança aqui para tratar agora do parágrafo 3º, que diz o seguinte: a remessa de autos de inquéritos civis, procedimentos preparatórios de inquéritos civis ou procedimentos administrativos para assistente técnico do Ministério Público observará no que couber o disposto no parágrafo 2º desse artigo. E qual que é o parágrafo 2º? Que diz que a relação de remessa deve conter o número dos autos, indicação de promotoria, identificação de destinatário e que após o recebimento desses procedimentos, o oficial de promotoria assina a data e devolve a relação de remessa. Tá bom, pessoal? Então, encaminhou para o assistente técnico do Ministério Público, segue no que couber as mesmas regrinhas que trata a respeito da remessa comum. Vamos tratar agora do artigo 12, pessoal, da recepção, registro de documentos e providências preliminares. Artigo 12. Todos os documentos recebidos no Ministério Público, noticiando lesão ou ameaça de lesão a interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis, sob a forma de representação ou peça de informação, independentemente de despacho, serão imediatamente anotados no livro de registro de protocolo geral. Ou seja, você é oficial de promotoria e naquele dia de atendimento ao público chegou um vereador, por exemplo, com uma representação contra o prefeito, vamos supor que ele seja da oposição, uma representação contra o prefeito, indicando diversas irregularidades cometidas na prefeitura municipal. Você recebe aquela documentação e registra imediatamente, independente de despacho, no livro de protocolo geral. Você devolve, inclusive, uma via protocolada, normalmente, né, ao representante, ao noticiante, para que ele tenha uma cópia daquilo que foi protocolado na Promotoria de Justiça. Tá bom, pessoal? Então, lembrem-se, independentemente de despacho e imediatamente anotado no livro de registro de protocolo geral. O registro no livro de protocolo geral, diz do parágrafo 1º, obedecerá à ordem cronológica de chegada à Promotoria de Justiça, devendo o oficial de promotoria, sob pena de responsabilidade, efetuá-lo em 48 horas. Aqui é engraçado, né, pessoal? Eles dizem aqui, no caput, que deve ser imediatamente, serão imediatamente anotados no livro de registro de protocolo geral, mas também dá uma colher de chá para o oficial de promotoria no parágrafo 1º. Então, observem bem na hora da prova qual é a intenção do seu examinador, qual é o dispositivo que ele buscou para fazer aquela questão. Se ele falar a respeito do registro no livro de protocolo geral, obedecer à ordem cronológica, devendo o oficial de promotoria sob pena de responsabilidade efetuá-lo no prazo de, você assinalará 48 horas, que é o prazo que o parágrafo 1º expressamente nos disponibiliza. Agora aqui no caput ele deixa claro que é imediatamente a anotação, o registro no livro de registro geral. Tá bom, pessoal? Avançando então, pessoal, para o parágrafo 2º. Havendo apenas um promotor de justiça com atribuição para análise e conhecimento do caso, os documentos devem ser a ele encaminhados imediatamente. Ou seja, pessoal, se existem 3 promotores de justiça numa promotoria, e todos eles, por exemplo, têm atribuição criminal, vocês vão ver mais adiante que será necessária a distribuição do procedimento, em ordem aleatória.
A primeira vai para o primeiro, a segunda para o segundo, a terceira para o terceiro, a quarta volta para o primeiro, e assim sucessivamente na distribuição. Agora, pensem comigo, se só tem um promotor de justiça da infância e juventude e chega uma representação cuja atribuição é do promotor de justiça da infância e juventude, faz sentido eu encaminhar isso para distribuição? Não, eu encaminho diretamente ao promotor de justiça da infância, tá bom, pessoal? Eu não passo pela distribuição. Parágrafo 3º. Havendo mais de um promotor de justiça com atribuição para análise e conhecimento do caso, os documentos serão encaminhados ao promotor de justiça secretário da Promotoria de Justiça para distribuição em 72 horas e, posteriormente, encaminhados ao promotor de justiça a quem foram distribuídos. Aqui é o exemplo que eu acabei de utilizar. Chega uma notícia de fato criminal, cuja atribuição é dos 3 promotores de justiça atuantes naquela promotoria. De quem vai ser? Não sabemos. Precisamos encaminhá-la para distribuição. E quem é responsável por fazer isso? Promotor de justiça secretário. Acho que eu já cheguei a explicar para vocês que dentro da promotoria de justiça existe um promotor, se ele for único, ele o será, né? Mas se tiver mais de um, terá um promotor que revezará ano a ano a responsabilidade administrativa da PJ, e ele é nomeado de promotor de justiça secretário. E uma das atribuições é a distribuição dos procedimentos que chegam à promotoria de justiça e que seja de atribuição de mais de um promotor. Tá bom, pessoal? Parágrafo 4º. A distribuição deve atender ao que dispuser o ato de implantação da promotoria de justiça ou de criação do grupo de atuação especial. Nada demais, o que ele quer dizer aqui é que a distribuição vai atender às competências previamente já distribuídas dentro daquela promotoria, dentro daquela rotina da promotoria de justiça. E parágrafo 5º, recebido o expediente na Secretaria da Promotoria de Justiça, devidamente despachado, o oficial de promotoria deverá registrá-lo no Sistema Eletrônico de Gestão de Procedimentos, seguindo a ordem cronológica, autuá-lo e cumprir as determinações do promotor de justiça na forma do artigo 14 dessa resolução. Ou seja, pessoal, chegou o procedimento, encaminhamos para distribuição, promotor de justiça secretário distribuiu. Esse procedimento vai ser de responsabilidade, por exemplo, do primeiro promotor. A gente encaminha para o primeiro promotor de justiça. Ele analisa e fala, olha, vamos esclarecer essa situação? Expede um ofício lá para a Câmara Municipal pedindo esclarecimentos. Beleza? Aí o oficial de promotoria recebe esse expediente na secretaria, com o despacho do promotor de justiça, registra ele no SIS-MP integrado, que é o nosso sistema de gestão de procedimentos, e coloca uma capinha nele em épocas de procedimentos físicos, né? Coloca uma numeração cronológica nele, o sistema automaticamente já numera para a gente, né? E cumpre a determinação do promotor. Expede o ofício, como no caso desse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Parágrafo 6º, para a gente trabalhar. Na autuação das representações, das peças de informação e dos procedimentos, devem constar os nomes do representante e representado, o objeto da investigação, o número do registro no sistema eletrônico respectivo e o número de registro no Centro de Apoio Operacional Cível da tutela coletiva. Ou seja, pessoal, requisitos que devem constar ali na capinha do procedimento, a partir da autuação. Tem que ter o nome do representante, de quem está fazendo essa, entre aspas, né, denúncia do representado, de quem está sofrendo essa, volto a repetir, entre aspas, denúncia, o objeto daquilo que está sendo investigado e os respectivos números de registro do sistema eletrônico e do Centro de Apoio Operacional Cível e da tutela coletiva. Para a gente fechar então esse bloco, a gente trata do parágrafo 7º e do parágrafo 8º. Havendo determinação do promotor de justiça, o oficial de promotoria deverá autuar o procedimento administrativo iniciado a partir da ficha de atendimento, seguindo as regras dessa resolução e as previstas na resolução 619. O que ele quis dizer aqui, pessoal? Veio uma pessoa até a promotoria de justiça para tirar uma dúvida, para pedir uma ajuda, um atendimento ao público. Isso é extremamente comum. A população procura muito o Ministério Público para resolver problemas, por se tratar de um órgão extremamente competente e respeitado. Então você recebe aquela pessoa, recebe aquele atendimento ao público, o promotor de justiça faz aquele atendimento e você registra a ficha de atendimento. Se o promotor de justiça determinar
que você autue o procedimento administrativo iniciado a partir da ficha de atendimento, você tem que seguir as regras de uma resolução, a resolução 619, que a princípio não cai no concurso oficial de promotoria. Então você não precisa saber as regras específicas. O que você precisa saber é, ter ficha de atendimento? Não necessariamente a gente vai ter a autuação de um procedimento administrativo específico. A gente só o fará se tiver determinação do promotor de justiça. E parágrafo 8º, a autuação de todos os procedimentos administrativos deve conter, sempre que disponíveis, as informações indicadas no modelo 1 anexo dessa resolução. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula de número 3. Conseguimos aqui estudar do artigo 9º até o artigo 12, a resolução vai ficando mais curtinha a partir daqui, demorou 3 aulas para a gente ver esses 12 artigos, mas fiquem tranquilos que a partir de agora os artigos são mais enxutos, são mais rapidinhos, são mais direcionados. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço a companhia de vocês, agradeço o tempo disponibilizado aqui para a nossa aula, eu fico muito feliz de poder participar dessa sua caminhada rumo ao Ministério Público de São Paulo. Podem contar com a minha ajuda, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição, lá no meu Instagram, @ronaldo.virgiliojunior. Comenta aqui o que você achou da aula, não deixa de curtir, tá, pessoal? Me ajuda bastante, então já aproveita, já deixa o like aí, e se você não é inscrito, se inscreva. Você vai me ajudar bastante e vai ficar por dentro de todas as novidades a respeito desse concurso e de muitas outras informações. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, semana que vem eu tô aqui de volta, fiquem com Deus e até a próxima.